E aí, boa noite. Beleza? Boa noite, tudo bem? Vamos começar um tema novo hoje, Pet View. Quem tá animadão aí, levanta a mão. Top esse tema, ele vem para te confrontar, para mexer com as suas estribeiras e te mudar, velho. Por quê? Porque é um problema crônico da religião. Sabe qual é? Hipocrisia. Sempre foi. E Jesus, ele veio já de cara dar uma chinelada em relação a isso. Ele olhou para muitos dos judeus, principalmente aqueles que faziam parte do partido farisaico, e disse o quê? Vocês são falsos, hipócritas. E a religião, ela é sim uma mola propulsora da hipocrisia. Não que todo aquele que segue a Deus, que se submete a Deus é hipócrita. Mas porque existe algo no ser humano que é o desejo por aceitação. Aí sabe o que acontece? Você entra dentro de uma igreja, você entra dentro de um GP. E aí então você começa a observar que as pessoas se comportam e vivem de uma maneira diferente que a tua. Aí você olha para elas e fala o quê? Eu tenho que ser diferente. Mas você não muda, você só muda a aparência. Ou seja, você se torna um hipócrita. A mudança não aconteceu aqui dentro. Só aconteceu aqui fora. E esse é o tipo de mudança que Deus não quer de nós. Deus nos chamou para uma mudança completa, total, de dentro para fora, de fora para dentro, sem nenhuma medida para essa mudança total que Deus vem nos proporcionar. Você bota fé nisso? É acerca disso que a gente vai estar falando durante aí 1 mês e pouco. Mas vamos orar antes? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós louvamos a Ti por estarmos aqui nessa noite. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco e de uma maneira profunda transforma-nos, ó Pai, a Tua imagem, a Tua semelhança. Nos ensina, Senhor, a viver como agrada a Ti e não da maneira como nós bem entendemos. Por isso, Senhor, fala conosco, quebranta o nosso coração e que saiamos aqui de fato transformados por meio da Tua palavra. Faz isso, ó Pai, no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quem é você quando ninguém está olhando? Essa pergunta, ela merece uma outra pergunta. Será que existe algum momento onde nós realmente estamos sozinhos? Tem ou não? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte. Se você subir o Everest, quem você vai encontrar lá no topo? Deus. Se você for, sei lá, para o deserto do Saara, quem você vai encontrar lá? Deus. Se você navegar no mais profundo oceano, quem você vai encontrar? Deus. Se você dar um rolê na Lua ou em Marte, quem você vai encontrar lá? Deus. Se você entrar dentro do buraco negro, quem que você vai encontrar lá? Deus. E de fato, então, não existe nenhum lugar onde definitivamente estamos sozinhos. Mas existe uma ilusão, e eu não diria nem só que é uma ilusão, mas é uma falta de fé, que nos dá a sensação de que nós estamos sozinhos em determinadas ocasiões, em determinados lugares. E nessas ocasiões e nesses lugares, nós demonstramos, nos comportamos, agimos, falamos e pensamos coisas que em público, por vezes, nós não pensamos, agimos e fazemos. E é nessas que nós descobrimos e somos surpreendidos por todo tipo de escândalo, velho. Políticos que tinham uma moral super elevada, de repente são pegos roubando. Pais que se demonstravam caras super presentes, super paternais, amorosos, de repente se descobre que ele tem uma outra família. Filhos que demonstravam ser obedientes e submissos a seus pais, de repente se descobrem extremamente rebeldes. Discípulos, ovelhas que se demonstravam super submissos, super comprometidos e leais aos seus líderes,
De repente se descobre um monte de corrupção. E é nessas que os escândalos vão aparecendo e as coisas mais extravagantes vão aparecendo. Porque, de fato, quando nós experimentamos essa sensação de que nós estamos sozinhos, alguns monstros vêm para fora. Por exemplo, quem é você quando você está jogando GTA? Você atropela as velhinhas na rua? Rouba os carros? É intrigante isso. Mas já diziam que os games e assim por diante, na verdade, são fugas à realidade, onde nós desejamos ser aqueles caras lá, mas não temos coragem de fazer isso na vida real. E isso é preocupante demais. Porque você vai olhar, por exemplo, os Estados Unidos, você vai ver uma série de garotos e garotas que jogavam videogame, viciados em jogos, assim por diante, e de repente entram numa sala de cinema e matam todo mundo. Por quê? Porque esse eu interior estava obscuro, escondido. É muito importante que nós nos preocupemos com quem nós somos quando achamos que ninguém está nos vendo. É muito preocupante. É preocupante por quê? É preocupante porque essa forma de viver equivocada num secreto, um dia pode ser sua própria ruína. Para te explicar isso, eu quero montar e fazer um gráfico aqui e convidar que você observe. Talvez você achou que iria fugir das aulas de matemática, mas você encontrou ela na onda dura. Vou te desenhar aqui, ok? Sua cabecinha, seu pescoço e gordinho. Nada de gordofobia. Você aqui, ok? Esse é você. Eixo Y e eixo X. Olhando para a tua vida, fora, para a tua vida exterior, para aquilo que os outros pensam de você, que nota você acha que receberia de 0 a 10? Para ser melhor, pergunta para quem está ao teu lado, que nota que você me dá de 0 a 10? Se é a tua esposa, não vale. Que nota? Talvez você foi muito bem cotado e recebeu nota 8. Alguém recebeu nota 8 aí? Uau, dá um salve de palmas para essa galera, velho. Vocês são fantásticos, irmão. Apóstolo Paulo fica envergonhado perto de pessoas como vocês. É incrível. Olhando para essa nota do que as outras pessoas olham e veem em você, que nota você se daria? Por exemplo, conhecendo os teus pensamentos, conhecendo as vezes que você tem vontade de matar a sua esposa, conhecendo as vezes que você está dirigindo o carro e alguém te corta e você tem vontade de passar com o teu carro por cima do outro carro, como se fosse um Big Rider, assim. Que nota que você daria a si mesmo? No teu eu interior. Vamos cogitar que você daria nota 2. Alguém se daria nota 2? Tem alguém? Se daria aí, levanta a mão. Isso, legal. Começo da transformação é sinceridade. Qual que é o problema? Vamos comparar você aqui com uma árvore. Uma linda, estrondosa árvore. Maçanheira. Lembra que você desenhava assim na escola? Essa árvore tem nota 8, ela tem tamanho 8. E ela tem raízes de tamanho 2. Ok? Agora vamos imaginar que de repente um vento muito forte sopra. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai cair. Ela vai cair por quê? Ela vai cair porque ela não tem sustentação.
ela vai cair porque não tem estrutura para ser suportada. E é exatamente isso que acontece com muitos homens e mulheres que tinham fama de estarem vivos, mas estavam mortos. Gente que demonstrava ser uma pessoa fantástica, mas escondia diversos monstros interiores. E esses monstros interiores se tornaram futuramente suas próprias quedas. Quando nós olhamos para isso, vamos cogitar uma possibilidade. Esse vento vem, bate contra essa árvore cai. Se essa árvore tem raízes, ela pode ser regenerada? Sim ou não? Sim, ela pode. Agora vamos pensar na possibilidade contrária. Nós deixamos essa árvore e arrancamos fora as raízes. Essa árvore pode ser regenerada? Não. Sabe por quê? Porque o teu caráter interior é o que vai gerar vida exterior. A fama genuína por fora, ela só é sustentada por um caráter genuíno por dentro. Por exemplo, Jesus foi alguém que foi duvidado e desacreditado por muitos. Mas Jesus era estilo iceberg. As pessoas achavam que ele era o cara por fora, mas mal elas sabiam que ele era muito melhor por dentro. E nem mesmo as calúnias, os açoites, a prisão, a morte de Jesus foi capaz de calar a ele. Porque a profundidade de caráter que ele tinha sustentava a vida dele. E nós precisamos reconhecer que nós vivemos uma geração superficial. E, aliás, a grande educação de caráter que nós recebemos é Facebook, Instagram e etc. Aonde, obviamente, você posta aquilo que é mais admirável em você. Se você é uma mina nariguda, você não posta foto de perfil. Você posta de frente. Se você é um cara mulherengo, você não posta, eu quero catar mulherada. Você posta, estou carente e louco para fazer uma mulher a mais feliz do mundo. Todo mundo olha e fala, nossa, que gentleman. Que homem incrível. Mas você não passa de um safado. E esse tipo de atitude alimenta cada vez mais um caráter raso. Raízes não profundas. E essas raízes não profundas, um dia podem destruir com a tua vida. Olhando para isso, eu quero dar um exemplo bíblico do que de fato acontece com pessoas com falta de integridade. Aliás, integridade é o assunto do tema todo, Pet View. Integridade é ter o mesmo tamanho por dentro que se tem por fora. Integridade é ser tão conhecido por fora quanto se é por dentro. Integridade é ser tão aprovado por fora quanto você é aprovado por dentro. E a partir do momento que existe uma destonação entre o teu eu exterior e o teu eu interior, existe uma desintegridade, falta de fidedignidade. Antes de nós contarmos essa história, só quero te fazer uma pergunta. Olhando para isso daqui, o que você sugere que nós façamos? Vamos cortar a árvore aqui para ela ter tamanho 2? Esse é o problema. O problema é que muita gente acha que a solução definitiva para a sua falta de caráter é simplesmente a sinceridade. A sinceridade é apenas uma virtude, mas o fato de você ser sincero não muda as suas falhas de caráter. O fato de você chegar lá no TGP e falar, galera, eu sou mulherengo, isso não te faz alguém bom caráter. Isso só te faz alguém sincero. Ok, um ponto positivo. Mas você ainda continua com 10 negativo. Por isso a solução não é simplesmente revelar quem nós somos por dentro. Mas é alimentar o nosso eu interior de caráter ao ponto que as nossas raízes tenham a mesma profundidade
do que aquilo que as pessoas enxergam por fora. A sinceridade não é a cura. A sinceridade é o começo da cura. Assim como se você for sincero e reconhecer que você está doente e vai ao médico, você não está curado, assim também em relação ao caráter. Se você reconhecer que é pecador, isso não te faz alguém curado. Agora você precisa tomar outros passos em relação a isso. Quantos entenderam até aqui? Vamos contar a história. Essa história está lá em Gênesis capítulo 38. Eu não vou ler, é uma história um pouquinho comprida, então eu vou contar para você. É a história de um homem chamado Judá. Quem já ouviu falar desse cara? Judá, basicamente, era o cara. Para você que não conhece Judá, Judá era irmão do nosso camarada e conhecido José do Egito. Ah, isso você conhece, né? Ele era brother, era irmão do cara. Judá fazia parte dos filhos de um cara chamado Israel. Israel era a patriarca do povo judeu, e esses filhos deram origem às 12 famosas tribos de Israel. Já ouviram falar? Os levitas, benjamitas e assim por diante. E um deles era a galera de Judá, os filhos de Judá. Em outras palavras, Judá era o cara. Era o cara. Todo mundo pagava pau para Judá. Judá chegava e falava, ô Judá. Judá ia embora, falava, esse Judá é incrível. Judá chegava e falava, ô Judá, senta aqui. Todo mundo pagava um pau para Judá. Judá teve 3 filhos. Aliás, boa recomendação de nome para os seus filhos se não tem criatividade. Nome do primeiro filho, Tá vendo? Na Bíblia tudo se transforma, velho. O nosso se transformou em nome. Incrível isso, velho. O primeiro filho se chamava o segundo filho, Onã. E o terceiro filho, que eu acho o mais surpreendente de todos, se chamava Selá. Incrível, não é, velho? Aonde está nosso filho? Selá. Muito bons nomes, cara. Judá, então, tinha esses 3 filhos. O irmão mais velho, casou-se com uma moçoela chamada Tamar. Uma gatinha. Foi lá, deu um galeto e tal, pegou a mina, casou com ela. Deus reprovou a atitude de E sabe o que Deus fez com Matou ele. Era costume naquela época o irmão mais novo assumir a esposa do irmão mais velho quando ele morresse. Ou seja, Onã se casou com Tamar, a viúva do irmão mais velho dele. Ele se casou com ela, Onã se casou com Tamar, e adivinha o que aconteceu com ele? Deus reprovou a atitude dele e ele morreu. Sobrou quem? Sobrou Selá. Judá olhou para Selá, olhou para Tamar e falou, Tamar, tu é uma bandida, velho. Você está matando todos os meus filhos. Olhou para Selá e falou, não. Selá eu não vou dar para essa mulher, porque senão ela vai extinguir a minha família da face da terra. Tamar ficou furiosa. E uma coisa que você tem que aprender a respeito das mulheres é, nunca deixe uma mulher furiosa. É uma boa dica que eu te dou, velho. Tipo, sempre deixa tocando lá, mas nunca ultrapassa a fúria. Porque no dia que ultrapassar a fúria, meu irmão, elas são boas. Tamar era esse típico. Ela bolou um plano maquiavélico. Um plano que causa, enfim, estranheza para o próprio Steven Spielberg. A mulher bolou um plano louco. Sabe qual era o plano? Seguinte, ela se vestiu como uma prostituta. Ela sabia que o sogro, Judá, iria entrar pela cidade. Então ela foi na porta da cidade, se vestiu como uma prostituta e ficou lá, tipo, que nem na Itajaí. Ficou lá, tal, enfim. Já era noite, Judá estava andando pela rua, olhou para ela e falou, eu vou ficar com essa prostituta essa noite. Judá, lembra quem era Judá? O cara. Eu vou ficar com essa prostituta essa noite. Ele vai lá, enfim, se lanha a noite toda com ela. No final da noite, ele não sabia quem era ela. Ela pergunta para ele, qual que é o meu pagamento? Ele diz o seguinte, amanhã eu vou te enviar um cabritinho. Meu servo vai trazer um cabritinho para você. Ela já tinha tudo bolado.
E ela disse para ele, eu quero uma garantia. Eu quero uma garantia. Judá deixou com ela aquilo que hoje seria o RG, a carteira de identidade. Ele deixou o cajado dele, com o nome dele escrito no cajado. Judá. Tudo bem, até aí, tranquilo. Judá volta para casa, no outro dia manda o servo com um cabritinho, e adivinha o que aconteceu? A prostituta cultual, presta atenção nisso, não estava mais lá. Judá, para não queimar o filme dele, tipo, imagina, galera, Judá está procurando a prostituta que ele dormiu aí para pagar ela. Para não queimar o filme dele, ele falou, não, deixa abaixo, deixa quieto, tá? Vamos colocar isso em loco aqui, fica off, fica entre nós, tá? Morreu. Deixa ela com o meu cajado lá, não tem problema algum. Mal ele sabia o que viria pela frente. 3 meses depois, a galera pega Tamar, leva até Judá dizendo, essa mulher é uma prostituta, que gerou um filho na prostituição, Tamar estava grávida. Você está entendendo o B.O.? Ela estava grávida. E trazem ela arrastando até Judá para perguntar para Judá o que deveria ser feito com ela. Judá fica furioso, olha para aquilo e adivinha o que ele diz? Vamos queimar ela viva. Uau, sinistro, né, velho? Mas Tamar não era boba nem nada. Ela levantou a mão e falou, não, pera aí, galera, pera aí. Pega o cajado lá em casa. Trouxeram o cajado para ela, ela levantou o cajado e disse, o pai do meu filho é dono desse cajado. Adivinha o que estava escrito lá no cajado? Judá. Em outras palavras, a casa caiu. Anos alimentando um status foi desmoronado. Anos alimentando uma reputação, de repente caiu tudo. Ao ponto que Judá, acho isso muito bizarro, Gênesis 38, 26, Judá olha para ela e diz, vamos deixar abaixo esse negócio de queimar aí, porque ela é mais justa do que eu. A casa dele caiu. Mas a pergunta que eu te faço é, você acha que Judá simplesmente estava passeando num dia e olhou para uma prostituta, vou me prostituir? Será que foi isso? Será que Judá, durante anos, não via pornografia na internet? Será que Judá não seguia a Juju Paniquete no Instagram para ficar olhando a bunda dela? Será que Judá não parava o carro no semáforo e ficava olhando para a mulherada passar? Será que Judá nunca tinha dado um migué numa mina do trabalho dele? Será que Judá já não tinha se prostituído outras vezes? Eu arrisco dizer que sim. E o que Judá não percebia é o que o pecado que ele escondia cada vez se tornava um monstro maior. Deixa eu te falar algo, velho. Os teus pecados escondidos cada vez se tornam um monstro maior. Tudo começou quando você se sentiu ofendida por uma amiga. Ela falou algo que você não curtiu, você olhou para ela e falou, e se sentiu ofendida. Essa ofensa se transformou em mágoa. Você ia no Facebook dela e falava, essa metida, nojenta. Essa mágoa se transformou em amargura. Você começou a contaminar as pessoas perto de você. Essa amargura se transformou em ódio. Você começou a denegrir, caluniar ela. E esse ódio um dia vai se transformar em homicídio. Porque toda falha de caráter não confessada é como um monstro que nós alimentamos. Preste atenção nisso, velho. Toda falha de caráter que você não confessa é como um monstro sendo alimentado por você. Eu lembro de uma ocasião, eu amo cozinhar, eu fiz uma carne de panela da hora, numa panela de pressão, tal, enfim,
Fiz um banquete para minha mulher. Fiz a comida tal, boa, te comeu. Eu olhei para o rango e falei, cara, vou guardar para comer de noite, é óbvio. Peguei e lacrei novamente a panela de pressão. A gente foi viver nosso dia, chegamos de noite em casa, não comemos a comida que estava lá. No outro dia, não comemos. No outro dia, a gente viajou. Ficamos 7 dias, mais ou menos, fora. Eu cheguei de viagem, olhei para aquela panela em cima do fogão e nem me lembrei o que tinha nela. Não vou usar mesmo, deixei lá. Passaram-se uns 15 dias, 16 dias com aquela carne dentro daquela panela de pressão. Até que, num determinado dia, eu tive uma brilhante ideia, eu vou fazer um purê de batata. E aí eu fui pegar a panela de pressão, ela aparentava estar limpa, eu abri a panela de pressão. Mano, quando eu abri aquilo, eu tinha a impressão que ia sair uma mutante lá de dentro. Uau, vou comer tua família. Cara, que coisa podre, velho. Podre, 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 horrível. Agora me responde uma pergunta. Se no dia em que eu não tivesse comido à noite essa comida, eu tivesse limpado aquela panela e jogado fora, a comida dentro dela se tornaria tão podre quanto depois de 16 dias guardando ela? Da mesma maneira o teu pecado. Se você tivesse aberto o jogo das tuas tentações, bem provável que você não teria caído no pecado. Se você tivesse, quando se sentiu ofendida pela tua amiga, chegado para ela e falado, cara, não curti o que você falou. Talvez hoje você não estaria odiando ela. Se no dia em que teu pai te falou algo que você não curtiu, você não tivesse guardado para si, hoje você não estaria se arrependendo porque ele morreu e você não pôde pedir perdão a ele. Todo pecado não confessado é um monstro sendo alimentado dentro de nós, escuta isso. E Judá estava alimentando esse monstro dia após dia. Até um dia que veio para fora. E sabe o que veio para fora? 2 coisas muito problemáticas. Primeiro, um patriarca estava se envolvendo com prostituição. Muito sinistro. Mas um problema double. Um patriarca estava se envolvendo com prostituição cultual. Isso é muito mais problemático. Porque Judá, ele servia a Yahvé, o único Deus. E se deitando com aquela prostituta cultual, ele estava cultuando a deuses pagãos. De repente a casa caiu, velho. De repente descobriram que Judá era um idólatra, que servia e adorava a outros deuses. E era um tarado, maníaco, louco, procurando prostitutas à noite. Que monstro que você tem alimentado dentro de você, velho. Talvez você ache que consegue esconder esse pecado e consegue administrar ele. Tenha certeza, um dia ele vai vir para fora. E no dia que ele vier para fora, ele vai devorar toda a tua vida. Olhando para isso, eu quero, enfim, falar a respeito de 2 atitudes a serem tomadas em relação a isso. E o texto que eu quero usar está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quero te convidar a abrir lá. Mateus 6, 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Está aberto? Presta atenção. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas com a finalidade de serem vistos pelos outros. Primeira lição, primeira atitude. Viva e faça tudo o que você fizer como para Deus. De verdade,
todas as tuas atitudes, o teu trabalho, a tua profissão, a tua vida familiar, faça como para Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu era um cara bem bizarro. E eu tinha muito problema com moralidade sexual, pornografia e afins. E sabe o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira e coloquei no meu quarto que representava Deus. Todo dia de noite, eu dormia imaginando que Deus estava sentado naquela cadeira. Adivinha se eu tinha coragem de ver pornografia? Não. Sabe por que não? Porque eu comecei a viver entendendo com a consciência de que os olhos de Deus estão sobre toda parte. Ele está me enxergando em todo lugar. Ano passado eu tive uma experiência um tanto quanto legal. Para mim foi muito legal. Enfim, hoje é difícil eu ir para algum lugar e não ter alguém que me conhece. Tipo, eu vou tomar um açaí e tem alguém lá. E aí, tá, sei o quê. Vou no mercado, tem alguém lá. Tem alguém lá. Enfim, eu me sinto meio que num Big Brother da vida real, assim, saca? Tipo, mano, qualquer coisa que eu fizer, alguém pode me devorar e de repente me tuitar aqui, eu tô ferrado. Então eu começo a viver meio que escamado em todo lugar que eu vou. Ano passado eu fiz uma viagem para a Europa e nessa viagem eu fui para lugares onde absolutamente ninguém me conhecia. Cara, eu me senti um pardal, velho. Tipo, voando, leve. E sabe, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, mano, eu posso ser quem eu sou. Acabou a viagem, sabe o que eu descobri? Que eu sou quem eu sou em qualquer lugar. Porque eu fui para Amsterdã, a terra da perversidade, e continuei crente como qualquer lugar. Porque existe algo que eu aprendi de Deus, que é algo que você tem que aprender, cara. Os olhos de Deus estão sobre todo lugar. Jesus adverte uma igreja em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. Ele adverte aquela igreja dizendo o seguinte: vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Será que Jesus não diria isso a teu respeito? Nossa, que discipulador incrível! Mas não educa o próprio filho. Tem fama, mas está morta. Nossa, que apacentador, que líder formidável! Mas não lidera a própria casa. Nossa, que irmãozinho, que irmãzinha fantástica, olha só como ele louva a Deus, que lindo. Isso porque você não viu a playlist que está no celular dele. Nossa, como aquele cara, como aquela menina é dedicada na de limpeza. É porque você não foi no quarto dele. Sabe, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que está errado você servir no ministério, que está errado você ser um bom apacentador ou um bom discipulador. O que eu estou falando é que está errado você ser tudo isso por fora e não ser por dentro. E no final das contas, sabe que isso revela a teu respeito, que é o mais confrontador de tudo? É que no final das contas você não está querendo agradar a Deus, você está querendo agradar aos homens. Entenda algo. Quem é visto pelos homens não é visto por Deus. Faça tudo quanto você fizer como para Deus. Segunda coisa, segunda lição bem importante, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Jesus está advertindo orar em público? Não. Ele está falando que está errado ler a Bíblia com a galera do GP? Não. Presta atenção. Ele está falando que está errado ler a Bíblia com a galera do GP, mas na tua casa você não lê. Ele está falando que está errado
você orar nas esquinas e no GP e na igreja, mas na sua casa não orar. E aliás, o que ele está sugerindo é uma espécie de exercício. Se você ora em público, então ore na tua casa. Se você lê a Bíblia dentro da igreja, então lê a Bíblia dentro da tua casa. Se você ama os teus irmãos, o teu GP, então ame o teu irmão e a tua mãe de sangue. O que ele está sugerindo é que aquilo que nós fazemos de bom em público, nós devemos trazer para a vida secreta. Sabe, nenhum problema em nós fazermos ação solidária e compartilhar nos Facebooks da vida ou algo do tipo. Pelo contrário, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Que a nossa luz tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para que ela ilumine toda a casa. Mas o problema é se você foi lá e ajudou algum mendigo andarilho, e nessa semana você vai passar por um e não vai ajudar. Isso é um problema. O que Jesus está sugerindo é que nós devemos praticar as virtudes que nós praticamos em público, no secreto, quando ninguém está vendo. Todo mundo olha para Jesus e eu particularmente acho ele o cara. Quem acha Jesus o cara? Jesus é top na balada, ele é o rei do camarote, ele é o cara, velho. E muita gente olha para Jesus e fala, nossa, esse cara é incrível. Mas por que ele é incrível? As pessoas olhavam para Jesus durante o dia, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, fazendo um escambau. E todo mundo olhava para ele e falava, nossa, esse cara é de Deus. Mas a pergunta é, o que ele estava fazendo de madrugada? O que ele estava fazendo de madrugada era aquilo que dava poder para ele fazer aquilo que ele fazia durante o dia. O que Jesus estava fazendo em madrugada? Orando, buscando a Deus. Lipão, você está sugerindo que eu não durma mais e fique orando? Não. Estou sugerindo que você aprenda a viver uma espiritualidade solitária. É muito louco estar na igreja, é muito louco estar no Soma, é muito louco estar no GP, é muito louco dar rolê, fazer vigília com a galera. Mas você precisa aprender a desenvolver uma espiritualidade sozinho, você e Deus, velho. Porque eu aposto que muitos de vocês que têm papo para falar com Deus agora, se ficarem 1 hora trancados num quarto, sem nenhum tipo de som, sem nenhum aplicativo, sem nenhum smartphone, você vai ficar louco. Porque não tem nada para falar para Deus. O que Jesus estava sugerindo era que nós fôssemos para o nosso quarto e fizéssemos aquilo que nós fazemos em público, no nosso quarto. Olhando para uma árvore, você acha que os frutos que ela dá são provenientes do meio exterior ou do meio interior? Os melhores frutos, as melhores obras que um cristão pode demonstrar aqui fora são aquelas que foram construídas aqui dentro. As obras mais fascinantes, os milagres jamais vistos, antes de acontecerem aqui fora, eles aconteceram aqui dentro. Aliás, a vida do cristão é de dentro para fora, e não de fora para dentro. É de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. É aquilo que nós vivemos aqui dentro, nós exalamos aqui fora. E não o contrário. A respeito disso, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar pela ruim. Sabe qual é a ruim? Você acha que esconde teus pecados? Deus sabe de tudo. No dia em que você estava mentindo, Deus estava do teu lado, ouvindo a tua mentira. No dia em que você estava traindo o teu marido, Deus estava lá. Deus estava vendo o teu histórico do WhatsApp. Deus, Ele conhece teu histórico do Google Chrome. Por mais que você use técnicas para apagar o teu histórico, Deus conhece cada site que você entrou.
Deus sabe exatamente tudo que você pensa. Ele sabe o dia que você olhou para o teu apacentador e falou, eu sou melhor que ele. Que eu deveria estar no lugar dele. Deus sabe o dia em que você olhou para tua mãe e falou, essa velha tem que morrer. Ele sabe, ele conhece tudo isso, velho. Isso é uma péssima notícia, não é? Você não tem como se esconder de Deus. Em brincadeira de gato mia, Deus olha com óculos noturno. Foi muito boa essa piada, velho. Agora eu estava pensando, pô, foi boa, velho. Deus conhece exatamente tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você pensa. A segunda é a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Presta atenção. Você maqueia quem você é por dentro, porque você quer ser aceito por fora. Você maqueia os seus pecados, as suas deficiências, as suas debilidades, porque você quer ser aceito por fora. Lembra da escola? Quando você chegou no primeiro dia de aula, era um jacu. E olhou para todo mundo com cara de bandido e falou, nossa, você tem que ser bandido também. No outro dia, você estava com boné abarrado, reta, com calça da Pichain e com boné da Manos, camiseta da XXL. Por quê? Porque eu tenho que ser bandido, aceito por todo mundo. Sabe, velho? Deus sabe exatamente tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala. Mas ainda assim, te ama e te aceita do jeito que você é. Independente do que você seja. Independente se por dentro você seja nota 0,1. Porque a nota 0 aí também, né, você é um morto-vivo. Independente se você seja a pessoa mais terrível que você conhece por dentro, Deus ainda assim te ama e te aceita. E como eu disse, lá no meio, talvez você pescou, deixa eu resgatar esse pensamento. Tudo começa com a sinceridade. Se você de fato quer ser uma pessoa semelhante a Jesus, íntegra e com caráter reto, tudo começa com a sinceridade de reconhecer quem você é. E é isso que eu quero te propor a fazer hoje. Queria convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. E se você, olhando para dentro de si mesmo, encontra esses monstros sendo alimentados por você, encontra esses pecados escondidos, essas ofensas escondidas, esses ódios, esses maus comportamentos, esses pensamentos escondidos. Você precisa trazer tudo isso para fora, velho. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você é essa pessoa que tem escondido pecados, escondido maus comportamentos, pensamentos, seja lá o que for, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu quero te dar um minutinho, secreto com Deus. Sabe, velho? Fecha teus olhos e tenha a sensação de que você está no teu quarto, tua mãe está dormindo, teu pai está dormindo, o teu cachorro está na rua, e você está sozinho com Deus. Você e Deus. Fale para Ele aquilo que está escondido, velho. Abra o jogo. Fala real para Ele. Deus, eu estou escondendo isso de você, eu estou maquiando aquilo, aquele pensamento, eu estou passando pano em cima. Abra o jogo para Deus, sozinho com Ele.
Pessoas com boa fama exterior são conhecidos pelos homens. Pessoas de caráter e integridade são conhecidos por Deus. Por quem você quer ser conhecido? Por Deus ou pelas pessoas? A triste notícia é que as pessoas não podem fazer nada por você. Se você tem tentado alimentar uma fama que não é verdadeira, as pessoas que te admiram não podem fazer nada por você. Por isso, queira ser conhecido por Deus. Queira ser honrado e reconhecido, aprovado por Ele. Eu queria convidar todo mundo a ficar em pé. E aqueles que estão assentados ou que estavam em pé, enfim, queria te convidar a abraçar a pessoa que está ao teu lado como uma forma de demonstrar a aceitação de Deus, o amor de Deus, independente das nossas falhas, pecados e erros. Deus te ama, velho. Deus te ama. Deus não é como aquela menina da tua escola que, se ela soubesse que você gosta de RPG e assiste Pokémon, ela não te daria bola. Deus não é esse cara. Deus não é aquele cara que, se ele soubesse que você pragueja e pensa mal a respeito das pessoas, te abandonaria. Não, Deus não é esse cara. Se existe algo que Jesus veio trazer à lembrança, à memória, ao entendimento nosso, com o Evangelho, é que Deus nos ama, mesmo nós sendo um poço de lama. E é só no dia em que nós reconhecemos que estamos nesse poço de lama, e pedimos perdão pelos nossos pecados, que nós podemos ter perdão de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós confessamos os pecados para Deus, para sermos perdoados por Ele. Nós confessamos pecados uns aos outros, para sermos curados. Sabe, se você abrir o jogo com Deus hoje, eu te desafio a abrir o jogo com as pessoas afetadas pelo teu pecado. Seja a tua namorada, seja a tua esposa, seja teu pai, a tua mãe, teu filho, tua bisavó, seja teu amigo do trabalho, seja quem for. Fale para essas pessoas. Talvez você olhe para isso e diga, mas eu vou perder a amizade, eu vou perder o casamento. Entenda uma coisa, velho. Melhor perder um casamento falso do que ficar se iludindo para o resto da vida tentando ser uma pessoa que você não é. Melhor perder uma amizade falsa do que tentar ficar escondendo aquilo que você não é. Comece pela verdade e construa a tua vida em cima da verdade. Porque aqueles que vivem dessa maneira, a tempestade pode vir, mas nunca serão derrubados. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos aceita como nós somos. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo conhecendo nossos pecados, as nossas falhas, ainda assim o Senhor insiste em nos amar. Te exaltamos, ó Pai, porque antes mesmo que nós amássemos o Senhor já nos amava. E diante de Ti nos sentimos livres. Livres para confessarmos nossos pecados, sabendo que o Senhor perdoa todos eles, seja quais forem. Livres para descansar no Teu amor e descansar na Tua graça. Por isso, Senhor, abrimos nosso coração para Ti. E reconhecemos que precisamos da Tua ajuda. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Olha para quem está ao teu lado. Diga assim: confesse seu pecado a Deus, para que você seja perdoado.
e confessa seu pecado para mim, para que você seja curado. Amém? A gente vai ter mais um tempo de louvor, mas antes quero bater uma selfie. Faz tempo que eu não bato selfie. Aí foi. A gente vai ouvir agora e cantar uma música muito louca que diz muito respeito àquilo que nós conversamos hoje. E queria te convidar, enquanto você ouve ela, cara, a descansar em Deus, sabe? Colocar a tua mente nele e saber que ele te aceita mesmo sendo quem você é. Tamo junto? Nada fica igual perto de ti, perto de ti. E este homem muda ao te sentir, ao te sentir. O esplendor da terra é lindo visto aos teus pés. Toda a criação se move e dança em tuas mãos. Então, ó Deus, olhe pra mim. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei. Te coroo com toda glória. Esse amor gravou quem és num lugar em mim que é sempre teu. Oh, yeah. Junto a ti é onde eu quero estar, sem me preocupar, não ter o que temer. Junto a ti é onde eu quero estar, sem me preocupar, não ter o que temer. Eu sou livre em ti, Jesus. Junto a ti é onde eu quero estar. Eu me alegro sem me preocupar. Não importa o que vier, eu confio em ti. Junto a ti é onde eu quero estar. Sem me preocupar, não ter o que temer. Ó Deus, olhe pra mim. Te deixo lavar meus pés e faço de ti meu rei. Te coroo com toda glória. Esse amor